9 anos depois do filme que parecia ter sido o fechamento do ciclo de Woody e Buzz, a Pixar lança o 4º filme da franquia Toy Story. Agora os brinquedos estão sob o cuidado de Bonnie, aquela menina que no final do 3 ganhou os brinquedos do Andy. Garfinho, Bonnie e a beleza de ser um inventor de brinquedos são os temas do último episódio da nossa série. Bo Peep was an important part of the idea from the very beginning. You know, we codenamed the film was called Peep internally for the 5 years that we were making it, because she was always just an integral part of the story, and the idea of bringing her back into Woody's life intrigued us, you know, in exploring where she's been, and not only that, but developing kind of a backstory for her out there living this lost toy life, a life that Woody would be terrified to take on, right? But she's been out there, you know, in the world and living a life that he can't even comprehend. So the idea of bringing them back face to face was intriguing to us and something we knew could be worthy of exploring. Yeah, the thing we always joked about is, like Bo would say, out of all the playgrounds, of all the sandboxes and all the playgrounds and all the world, he walks into mine. You know, just this chance meeting of happening years later. We watched Casablanca constantly just because there's so much that's said without words, right? Just the subtext you could just see in his eyes is that everything changes the minute that she walks into Rick's cafe. Yeah. And that was something that we were like, we want that feeling. People know the history between Woody and Bo, the fans do, but people that are coming to Toy Story 4 for the first time, like, we want that feeling of history and that there was a relationship there. So here we have Bo Peep, you know, even back from Toy Story. This is a Bud Lucky, and you can imagine these, and you'll notice all of our artwork has pinholes in it because these were all, again, not precious pieces of art, just like used in an art room to have a conversation about what a character might look like. So this was probably pinned on a board with all the characters and their titles. And so it looks somewhat like our Bo Peep. And then this is Jean Gilmore. And you'll see, so different than Final Bo, but you can already see she's getting some personality. But I like that she has some attitude too. Yeah. And then here's some storyboards of Bo, which again, just working out more of her personality. So here you get to see her with her sheep, and she's like, you know, gesturing and being kind to Slinky, and you know, sort of showing her love of her animals and taking care of them. These are storyboards. Exactly. So the old school days were just hand-drawn storyboards, and then they would stick a sticker on it and number each one, and this was probably like that was the sequence or the actual storyboard, and they were all drawn by hand. You can see there's lots of pinholes here, and kept moving it around. Nowadays, most of the storyboards are done digitally, and they're given a number automatically. Quando eles começaram a desenvolver o filme, assim, bem lá atrás, porque esse filme teve alguns anos de desenvolvimento, né? E eles já tinham chamado porque eles queriam que muitas mulheres participassem nesse filme. Para desenvolver a Bo Peep e tal, principalmente porque é um personagem que não estava no outro filme Toy Story 3 e todo mundo queria saber, falou assim, cadê a Bo Peep, né? Então precisava ter assim o máximo de gente possível comentando e falou assim, vamos desenvolver esse personagem o máximo que der, né? Então eu sou character animator. Trabalho com animação de personagens, que é a atuação, né, dos personagens, tudo. Teve o Carros 3, Inside Out, Divertidamente. Nossa, eu gostei muito de trabalhar naquele filme. Praticamente todos até agora. Teve um dos Toy Stories que eu participei, foi o Toy Story Terror, que foi um especial de televisão,
que foi bem legal também. Aí eu já sabia que eu ia gostar de animar esses personagens. A gente sabia que ia ter um gato no filme e que o gato ia ser realista, tudo, né? Então a gente começou a juntar uma equipe dos gateiros da Pixar. Então o pessoal que faz a montagem do personagem, a cor, né? E eu ajudei a desenvolver, testei, né, o esqueleto do personagem que a gente, como a gente chama, né? O rigging, e depois fiz testes de animação e assim, animar um quadrúpede, né, tem muitas coisas que, assim, muita tecnologia, né, por trás, tipo, os músculos, tal, a pata, é bem diferente de animar só um ser humano, né. E é legal porque são tecnologias que vão ajudar nos próximos filmes também, né. Every movie has a challenge because the technology advances, and so we can do more, but that means we have to figure out more stuff, and so every film gets more detailed, and so for example, one of the biggest challenges in this film was the antique store. Like there are a lot of the movie takes place in there, and it has, I think, more than 10,000 items in that store, and each one of those things has to be placed kind of by hand by an artist to make it look like it's just been naturally there, and that was one of the challenges. The other one is just that it's Toy Story, and people love it and love the world, love the characters, and we do too. And it was a challenge to create a story that was worthy of the title of Toy Story 4, but I think we did it. A Bonnie teve um ótimo dia na escola. Ela fez um novo amigo. Quero que conheçam o Garfinho. É um garfo! Eu não tinha parado pra pensar no significado que esse momento que a Bonnie tem de fazer um brinquedo tinha pra mim, mas realmente é muito interessante. Uma das minhas paixões, assim como toda criança, era brinquedo. E meu avô era projetista também, ele trabalhava com montagem de peças para ferrovia. Eu via ele fazer moldes de trens e moldes de peças, e aquilo começou a criar para mim uma vontade de entender como era produzido o brinquedo. E aí quando eu descobri que o design de produto é o responsável pela criação de brinquedo, eu falei, nossa, isso é mágico, né? Como é que é criar brinquedo? Como é que é fazer brinquedo? Tipo, que nem fosse a fábrica de chocolate, né? Você conhecer um negócio que você gosta muito, que alguém faz, mas você não... É um mundo completamente novo. Eu trouxe essa minha vontade de adolescente, de botar a mão na massa mesmo, para criar profissionalmente o brinquedo, né? O primeiro projeto foi com as crianças do Capão Redondo, né? Eles não tinham uma necessidade física ou intelectual diferente, mas só de estar num cenário diferente, num ambiente diferente, o brincar já era completamente diferente. As crianças, elas faziam seus próprios brinquedos, com outros brinquedos que eram recebidos de doação. Então uma Barbie que não tinha uma cabeça, colocava a cabeça de outra, um carrinho que era remontado. Acho que nesse momento que eu comecei a entender do privilégio do brincar para crianças de classe média, classe alta, então de ter o brinquedo direto da caixa, e como o brinquedo não era pensado para outros públicos, né? Um pouco mais para frente disso eu conheci uma criança com deficiência visual e eu a vi brincar e eu vi a dificuldade que ela tinha para brincar. Ela gostava de brincar com coisas que não eram brinquedos, buzina de carro, bater panela, pegar nos celulares, aqueles celulares ainda antigos que só para apertar botão fazia barulho. Então ela procurava estímulos fora do brinquedo, porque o brinquedo mesmo não tinha estímulo para uma criança deficiente visual. Então você pegar um boneco na mão não era legal para a criança. E enquanto pegar um celular que só os botões faziam barulho, era um brinquedo muito melhor. Aquilo meio que expandiu um pouco o meu conhecimento, a minha visão do brincar, né? Well, they both play with toys differently. Andy, one of the things, and I didn't even realize this until later on, is that Andy is putting on a show. Right? The toys are doing something, he's putting on a show. With Bonnie, she is part of the show. She is in the show. And that was a very cool way of thinking of kids. All kids play with toys differently. And that's one of the things that Woody's struggling to go through is like, he's not going to be the favorite toy. He's going to be in different, everything's going to be different.
with the first film, Buzz didn't even know he was a toy. He thought he was a real space ranger. And that is such a great way to fight against this character, against Woody, because this character that doesn't even realize he's important is now taking away Woody's importance. So that's such a great conflict there. For this film, it was Woody doesn't know his place in the world anymore. Now that he's gone through this transition to Bonnie's room, things are different. And so Forky comes into being, and he is going through a transition as well. He's like, I'm a spork. I'm supposed to be, helping you put food in your mouth, not becoming a favorite toy. And so he doesn't even want to be there. Like he's never seen Toy Story 1 through 3, and so he doesn't understand the rules of the world. He doesn't understand anything. Originally it was just kind of a joke, because we were like, what would happen if Bonnie made a toy? What would happen from that? And it kind of pulls Woody's a worldview out of him, where he says, no, you don't understand how important you are. It's not like he's jealous of him like he was with Buzz. It's more like, I need you to understand that your job is to help this child. And so he becomes a mentor to this character as opposed to an antagonist. When I got assigned to work with this utensil, let's say, it was a challenge because, especially all the limitations that you look at him and you start to imagine, okay, how am I going to put all those emotions into a spork? One of the things that helped me just accept the limitations that we need to work with, it was listening to the recording of Tony Hale, which is the voice actor for the character, because he was showing us what can be done with the limitation of, in his case, just one word, which was trash. Trash. Oh, trash. 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 So after that, I was like, we have no excuses to say that he's a too limited of a character. Podemos? O Garfinho foi legal porque foi uma oportunidade muito boa de poder estar tentando ajudar a desenvolver um personagem novo nesse mundo do Toy Story, que já é um mundo que nós já conhecemos, mas é uma oportunidade totalmente nova com um personagem que também tem os seus desafios por ter uma limitação diferente de movimentação, de movimentos e uma linguagem diferente nas emoções, por exemplo. Então, para mim foi achar a linguagem dele, achar a maneira dele de se comunicar na linguagem corporal e que a gente pudesse sentir aquelas emoções mesmo sendo num objeto que você não vê tendo vida de uma maneira. Na Pixar a gente vai fazer o quê? O nosso próprio Garfinho! Olha só que legal! Teve muita influência também na década de 90 para quem gostava de brinquedo. O Hatmoon tinha aquele, viu como é que faz, né? E enquanto passava ele tinha como faz bolinha de gude, como faz boneca, como faz, eu lembro, tinha o do peão. E aí eu ficava muita vontade de entender o processo criativo daquelas coisas. A minha ideia foi criar um brinquedo para que trouxesse a criança para o brincar junto, né? Então, como eu tive aquele momento com criança com deficiência visual, eu decidi então pesquisar um pouco sobre deficiência visual e deficiência auditiva. E pesquisando sobre o brinquedo, sobre brincar, sobre a história do brinquedo, não só no país como no mundo, eu decidi então partir para um jogo de interação, em que a criança deficiente visual brincasse com a criança vidente sem que existisse um café com leite. Então ninguém seria café com leite, seria uma brincadeira para os dois de igual para igual. E depois de muita pesquisa, eu cheguei na ideia de se fazer um jogo de tabuleiro para que elas pudessem brincar juntas, né? Porque a história das crianças em volta do jogo de tabuleiro é um tipo de jogo, é uma jogabilidade que já existe há muito tempo. Só que para a criança deficiente visual, não. O Banco Imobiliário ele tem há tanto tempo aí no mercado e ele nunca foi realmente adaptado, né? Então o tabuleiro ele é liso, as peças eles são só diferenciáveis por cores. E foi quando eu cheguei no que o tabuleiro deveria ser tátil, né? Então o personagem, o boneco, é o tabuleiro da criança. Então ele é um tabuleiro de encaixe.
Na parte da cabeça tem um encaixe, na parte da mão tem outro e na parte do pé tem outro. Então cada um tem seu tabuleiro na mão, que é o seu bonequinho. A meta da criança é montar o brinquedo com as mesmas peças, primeiro antes do seu adversário. Então existe uma roleta em que manda a criança retirar uma peça, tirar um braço, pega um braço, pega uma perna, pega uma peça da cabeça, assim como tem o devolva para a caixa uma cabeça, roube do seu amigo, dê uma peça para o seu amigo. Eu quero montar todo um personagem, um Gagenru com o estímulo com as bolinhas. Mas eu só tenho 2, meu amigo tem 3, então como eu faço para roubar, como eu faço para ele devolver isso para a caixa para eu poder pegar? Então é um jogo que também pede que a criança tenha estratégia para saber qual que ele quer montar e como ele chega primeiro nas peças que ele precisa. E nos testes que eu acabei fazendo com crianças, tanto deficiente visual quanto crianças videntes, o jogo foi bastante sucesso. Consegui atingir a meta de fazer um jogo que tivesse entre 15 e 25 minutos de jogo e funcionou. Uma coisa muito legal na apresentação final do TCC foi que tanto o orientador como a mesa, a faculdade, ela convida pessoas do mercado envolvidas com a criação tanto de brinquedo quanto de design em geral, como pessoas envolvidas no Museu da Casa Brasileira, para assistir algumas mesas. E eu tive a chance de ter pessoas assistindo a minha mesa naquela apresentação que vieram me perguntar depois sobre incentivar esse brinquedo, a ajudar a pagar a produção desse brinquedo. E uma dessas pessoas envolvidas se interessou muito em fazer o brinquedo, desde que ele fosse desadaptado para criança deficiente visual e trouxesse só para o mercado da criança vidente. E aí teria jogado 2 anos do meu projeto praticamente fora, né? Porque mais da metade do projeto foi tentando entender a inclusão. Desadaptar era só uma questão de gastar menos dinheiro, porque o braille é mais complicado de fazer, os estímulos táteis você tem que pensar um pouco mais, fazer uma pesquisa mais abrangente para poder fazer a impressão, para poder fazer o projeto do plástico, entender isso. Então essa foi a minha única chance de levar esse projeto para frente, ele realmente ser feito para valer, mas com a condição de que fosse tirado a deficiência visual. Então eu não topei. Hoje ele está no limbo ainda, é um projeto que é o projeto da minha vida mesmo, esses bonecos, essa ideia de que a criança possa brincar de igual para igual, sendo deficiente visual, sendo deficiente auditivo, ou uma criança sem deficiência aparente, possa brincar. As planned. Okay. And they usually start off kind of rough and not very good at the beginning, right? But we really we don't let go, and we keep working on them, and we keep working them over and over again. Yeah. And they get incrementally better as we go, and as we work them. The story process that we've got, where we'll storyboard it, edit it, cut it to music and sound, and we'll screen it and get a real feel for what's working and what's not, and then we go back to the drawing board and we rewrite, and we do that over and over. For Toy Story 4, that was a period of 5 years. You know, the director starts with an idea and holds on to that idea, and we just try and develop it as best we can, and the movie kind of tells you what it needs to be. I know that sounds weird, but as you're working on it, it's like, I think the movie is telling me it's trying to do this. This movie did not end where I thought it was going to end. Okay. And I'm thrilled about that because it feels fresh to me still. Toy Story é uma franquia que revolucionou a animação. Até então, nunca uma animação de computação gráfica havia sido feita e o filme lançou uma tendência que perdura até os dias de hoje. Mas, acima de tudo, o longa se mantém com um outro detalhe, a história. Com personagens cativantes que desafiam o limite do tempo, Toy Story conseguiu criar personagens que entraram para a história do cinema e da infância de muita gente. Ao longo desses 3 episódios, a gente mostrou um pouquinho da história da Pixar, do Toy Story e de muitos brinquedos importantes para muita gente. Deixe aí nos comentários o que você mais gosta de Toy Story e qual o seu brinquedo favorito na infância. Não esquece de curtir o vídeo, deixar seu comentário e assinar o canal.